A Vulgata. O Papa Damaso I tinha encomendado a Jerônimo de Estridão uma revisão da versão em latim da Bíblia, chamada de Vetus Latina. Mas foi somente durante o pontificado de Inocêncio I que Jerônimo terminou esse trabalho, por volta de 406. A nova versão latina da Bíblia foi intitulada de Vulgata, e ela foi usada durante séculos pela Igreja Católica. Porém, a Vulgata não estava de acordo com as escrituras originais utilizadas pelos judeus, pois ela continha 7 livros adicionais, chamados de apócrifos, os quais se mantiveram até os dias de hoje no catolicismo, mesmo com as novas versões da Vulgata. Eles destoam da palavra de Deus, por isso não são usados pelas igrejas protestantes, e nem pelos judeus. Nesses livros apócrifos, existem falsas teorias como oração pelos mortos e absolvição de seus pecados, através de sacrifícios. E puseram em oração, pedindo que o pecado cometido fosse completamente cancelado. Quanto ao valente Judas, exortou o povo a se conservar sem pecado, pois tinham visto com os próprios olhos o que acontecera por causa do pecado, dos que haviam sido mortos. Depois, tendo organizado uma coleta individual, que chegou perto de 2.000 dracmas de prata, enviou-as a Jerusalém, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículos 42, 43 e 45. Ensinamento relacionado à feitiçaria. O anjo respondeu: o coração e o fígado do peixe, se os queimares diante de homem ou mulher, que sofre investida de demônio ou espírito malvado, a investida cessará, e não ficará mais com eles. Tobias capítulo 6, versículo 8. As esmolas retiram o pecado. A esmola liberta da morte, e purifica de todo o pecado. Tobias capítulo 12, versículo 9. Aqui vemos inúmeros ensinamentos que divergem da palavra de Deus, portanto, esses livros não procedem da verdade, mas de demônios. Na Vulgata, ainda pode ser encontrada a teoria da existência do purgatório, o ensinamento de que os anjos bons mentem, entre outras tolices. Estima-se que os livros apócrifos tenham sido escritos entre os séculos 3 a.C. e 1 depois de Cristo. E eles não possuem nenhuma ligação com a Bíblia hebraica. No ano de 1546, em meio à Inquisição Católica, o Concílio de Trento decretou que aqueles que não reconhecessem os livros apócrifos como sendo sagrados deveriam ser excomungados. Mas se alguém não receber, como sagrado e canônico, os referidos livros completos, com todas as suas partes, que ele seja anátema. Concílio de Trento, quarta sessão, 8 de abril de 1546. A Vulgata Latina foi usada durante séculos pela Igreja Católica, e no ano de 1975, ocorreu outra revisão dela. Em 1979, a nova Vulgata foi estabelecida pelo Papa João Paulo II, como a nova Bíblia oficial da Igreja Católica. Contudo, os livros apócrifos foram mantidos nela.